Bem, amigos, oxe, é o Galvão, é? Bem, amigos, Paz, família no barco. Aqui estou mais um dia. Parou as brincadeiras agora. Estou aqui, conforme prometido, para trazer o conteúdo a respeito do processo de santificação. Carol tá lavando roupa aqui do lado, tem um barulho, você não se preocupe com isso não, tá? Não se distraia. Então, aqui vou pegar de novo o vídeo daquela conversa, né, que era entre dois pastores. Esse pastor aqui agora tá falando sobre a santificação do homem. Quer ver? Confere aí, depois eu comento. Eu tenho um pouco de dificuldade de fazer uma separação dessas pessoas a quem se dá o nome de santos. Quando a gente lê a Bíblia, Salmo 16, por exemplo, Deus está se dirigindo aos santos. E os santos aqui, nessa direção de Deus, é o povo de Israel. Quando você lê o Salmo 85, diz que Deus falará de paz ao seu povo, vírgula, aos seus santos, vírgula, contanto que os seus santos não voltem à loucura. Essa tônica vai pelo livro de Daniel, vai pelo livro de Atos, vai pelo livro de Romanos, vai pelo livro de Coríntios. Toda vez que se trata do povo de Deus, o povo de Deus é chamado de santo. E santos aqueles que foram remidos pelo sangue de Jesus. De modo que eu tenho muita dificuldade, bastante dificuldade de entender qual é o caminho que leva a esta, aspas, canonização de seres humanos. Então ele está falando que Deus chama todo mundo a ser santo. E obviamente a santidade é uma vocação inata na vida do ser humano. Deus nos cria para a santidade. E de forma mais específica ainda, aqueles que se converteram, encontraram Jesus, começaram a caminhar com o Senhor. O chamado à santidade para essas pessoas, ele é ainda mais imediato. Mas também é verdade que nem todo mundo vive conforme foi chamado a viver, né, meu amigo? E quando alguém no meio do povo consegue de forma mais notável viver a santidade a qual foi chamado, a igreja pega essa pessoa como modelo para que os outros sigam. O chamado à santidade é algo que está impresso na Bíblia e, pasmem vocês, os católicos valorizam isso muito mais do que qualquer irmão de outra denominação cristã. Tanto é que a gente tem o que? A canonização, os exemplos. Isso aqui não devia ser novidade para ninguém, não é mesmo? Veja bem, Mateus 5,48, sede, portanto, perfeito como o vosso Pai Celestial é perfeito. Hebreus 12,14, buscar a paz com todos e a santidade sem a qual ninguém verá a Deus. Vamos lá para o Antigo Testamento, em Levíticos 20,26, sede santos, porque eu, Senhor, sou santo. 1 Tessalonicenses 4,3, esse é o desejo de Deus a vosso respeito, a vossa santificação. Lá no comecinho da carta de São Paulo aos Efésios, bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou antes de todas as coisas, antes do mundo ser criado, para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis. Ou seja, antes do mundo ser criado, Deus já havia nos chamado para a santidade. Ou seja, se tem uma coisa que nós católicos estamos cientes é disso, que todo mundo foi chamado para viver a santidade, ok? Agora, é verdade, basta olhar com honestidade para a realidade das nossas paróquias, das comunidades cristãs, das igrejas evangélicas de modo geral, você vai perceber por conta de fatos que as pessoas não vivem tal como são chamadas a viver em sua plenitude. São pessoas que estão sim, de fato, lutando. Vamos ser bem otimistas, a maioria está lutando para viver de acordo com a vocação a qual foram chamados, a santidade. Mas também é um fato que a maioria ainda não consegue viver de tal forma. Tendo em vista isso, algumas pessoas se destacam sobremaneira quando comparada com as outras no quesito virtude. Pessoas que, matando a si mesmas, vencendo a própria carne, se destacam por conta de virtudes heróicas naquilo que diz respeito ao nosso chamado universal à santidade. Então você olha para essas pessoas e fala, opa, tem alguma coisa diferente aqui nessa pessoa. Ela está conseguindo, e se ela está conseguindo, eu também consigo. Quando um consegue ser santo, a casa cai para todo mundo, ninguém mais tem desculpa, entendeu? Quando a igreja reconhece alguém como santo, a igreja está falando, essa pessoa conseguiu realizar em vida aquilo que todos são chamados a viver. Então agora olhem para essa pessoa e busquem viver o que Deus chamou vocês a viver. É isso. Vale ressaltar aqui que do momento em que a pessoa morre com fama de santidade, até ela ser proclamada santa pela Igreja Católica, tem um processo longo e minucioso. A igreja leva isso muito a sério e a gente vai falar um pouquinho desse processo etapa por etapa para que você entenda e saiba que quando a igreja declara alguém como santo, assim como todas as outras coisas que são declaradas oficialmente pela igreja, é algo sério, algo minucioso, não é por capricho ou por um simples cumprimento de protocolo, é algo extremamente sério. Vamos lá às etapas então do processo de canonização. Então vamos fazer o seguinte, meus caros, para que fique bem didático o processo de canonização, eu vou dividir ele em 4 etapas, embora seja mais detalhado, mas essas 4 etapas resumem e comportam muito bem tudo aquilo que faz parte desse processo. Então, primeira etapa, servo de Deus.
Primeira etapa é essa, para identificar se a pessoa se enquadra como alguém que viveu de forma exemplar a ponto de se tornar um servo de Deus. A pessoa morre e com fama de santidade, o bispo diocesano, o bispo local, começa agora a fazer a apuração. Como que ele faz isso? Ele começa a recolher provas, documentos, testemunhos, ele vai conversar com pessoas que conviveu com o candidato a se tornar santo. Ele vendo que tudo aquilo faz sentido, beleza, faz sentido, de fato essa pessoa tinha uma vida exemplar. Ele junta esses documentos e envia para o Vaticano. Ao fazer isso, ele declara que aquela pessoa é considerada uma serva de Deus. Então vai para o Vaticano, isso aqui é a conclusão da primeira etapa. Chegamos na segunda etapa, a qual iremos colocar um nome de venerável. O que acontece? Esses documentos que o bispo diocesano, o bispo local, enviou para o Vaticano, vai para uma espécie de departamento chamado Congregação para a Causa dos Santos. Chegando lá, cardeais e teólogos vão analisar, vão avaliar uma coisa muito específica nesses documentos. Dentre todas as coisas, porque é coisa muito detalhada, muito minuciosa, mas uma coisa em específico é o que vai ser observado por esses cardeais e teólogos. É o quê? É que se esse candidato viveu as virtudes cristãs em grau heróico. É isso que eles querem encontrar. Encontrando isso, eles declaram publicamente que esse candidato agora ele é venerável. Ou seja, essa aqui é uma fase que é muito importante você começar então a pedir a intercessão desse candidato que agora é venerável, uma causa sua, sei lá, para curar uma doença, porque é justamente isso que ele precisa para ir para o próximo passo. Terceira etapa, beatificação, que é um passo extremamente importante para chegar à canonização. Agora precisa ser comprovado um milagre que Deus realiza por intermédio da intervenção, ou seja, da intercessão desse candidato à canonização. O milagre deve ser um evento extraordinário, fora do comum, que não tenha explicação científica plausível nenhuma. Para essa comprovação acontecer, é dividido-se em duas etapas, a etapa científica e teológica. A primeira etapa, que é a etapa científica, uma comissão de cientistas e médicos, principalmente se for no caso de uma cura, vão analisar para entender se existia uma possibilidade, mínima que fosse, daquilo ter acontecido de forma natural. Se existia uma possibilidade, por menor que seja, natural, daquilo acontecer, de alcançar-se aquele resultado de cura, então o processo já é barrado aí, porque tem que ser de fato um milagre. Só que se os cientistas comprovarem que, humanamente falando, naturalmente falando, cientificamente falando, é impossível de acontecer aquele fato, aquele milagre, né? Então, ou seja, que é um milagre, porque não tem explicação humana, científica, plausível para aquilo, então vai para a segunda etapa, que é a análise teológica. Ainda na terceira etapa da beatificação, passado a fase da análise científica, agora chega a hora da análise teológica. Então, os teólogos vão se debruçar para entender se o fato extraordinário, o milagre, pode ser, então, atribuído à intercessão deste venerável. Então, veja bem que não é uma coisa tão simples. Tem que ser comprovado que a oração direcionada a Deus, pedindo que Deus realize a cura, o milagre, que Deus intervenha, tenha sido feito através da intercessão desse venerável. Ficando isso comprovado, de fato, passado aí a análise científica e teológica, então agora o venerável é considerado beato. Então, o que isso significa? Então, beleza, concluiu, é de fato um milagre. O Papa irá emitir um decreto de beatificação, autorizando então agora que esse que era venerável, agora sendo beato, ele pode ter um culto prestado a ele de uma forma mais regional, né, numa amplitude maior territorialmente falando. Enfim, chegamos à quarta etapa, a canonização, que é o ponto culminante do processo que reconhece oficialmente um beato como santo da Igreja Católica Apostólica Romana. É indispensável a comprovação de um segundo milagre, atribuindo-se a intercessão do beato para a canonização dele. E todo aquele trâmite de novo, minucioso, de peritos científicos e teológicos para que isso seja comprovado. Chegando a essa comprovação, o Papa preside uma celebração solene, geralmente na Praça de São Pedro, que declara o candidato como santo da Igreja Católica Apostólica Romana. E a partir disso, a Igreja tem mais um exemplo público de cristão a ser seguido, que foi fiel ao Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é, em resumo, o processo de canonização dentro da Igreja Católica. Não desista
da santidade. A santidade é possível, é um chamado de Deus para nós. Deus não pede de nós aquilo que ele não quer realizar em nós, através de nós, para a glória dele. A gente falou aqui a respeito da virtude em grau heróico. Se você quer saber o que é virtude em grau heróico, vamos fazer o seguinte, deixa aqui nos comentários que eu vou gravar um vídeo falando só sobre virtude heróica, para que você possa estar mais inteirada a esse respeito e poder buscá-la, tá bom? No mais, só posso dizer uma coisa, permaneça no barco, porque fora do barco não há salvação. Meus amigos, terminou.